Por muito tempo, o Brasil tentou explicar a própria violência através de números, estatísticas e manchetes rápidas. Mas alguns nomes ultrapassam qualquer gráfico. Eles deixam de representar apenas indivíduos e passam a simbolizar algo maior, mais profundo e mais incômodo. O nome Pedrinho Matador é um deles. Não apenas pela quantidade de mortes atribuídas a ele, mas pelo contexto, pelo discurso e pela forma como sua história se confundiu com a própria normalização da violência no país. Pedro Rodrigues Filho cresceu em um ambiente onde a brutalidade não era exceção, mas rotina. Desde muito cedo, a violência esteve presente como linguagem, como resposta e como forma de sobrevivência. Não houve uma ruptura clara entre infância e criminalidade. Houve continuidade. Um caminho que se construiu aos poucos, alimentado por agressões, abandono, ausência de proteção e uma noção distorcida de justiça. Antes de se tornar conhecido nacionalmente, ele já havia aprendido que a vida humana tinha pouco valor dentro do mundo em que vivia. O primeiro assassinato aconteceu ainda na adolescência. E, a partir dali, algo se consolidou. Não apenas o ato violento, mas uma lógica própria. Pedrinho passou a justificar seus crimes como punições. Na sua narrativa, ele não matava por prazer gratuito, mas para corrigir injustiças, eliminar criminosos, vingar abusos. Esse discurso, repetido ao longo dos anos, foi absorvido por parte da sociedade de forma perigosa. Porque quando a violência é apresentada como justiça, ela começa a ser tolerada. Com o tempo, a quantidade de mortes atribuídas a ele cresceu de forma assustadora. Os números variam conforme a fonte, mas todos apontam para algo extremo. O que mais chama atenção, porém, não é apenas a contagem, mas a reação pública. Em vez de repulso unânime, surgiu curiosidade. Fascínio. Em alguns casos, admiração. Pedrinho Matador começou a ser visto por parte da população como um símbolo de vingança contra o crime, alguém que fazia aquilo que o Estado não conseguia fazer. Essa percepção revela muito mais sobre o Brasil do que sobre ele. Revela uma sociedade acostumada à impunidade, cansada de promessas vazias e exposta diariamente à violência. Quando o sistema falha repetidamente, figuras extremas passam a ocupar um espaço simbólico perigoso. Pedrinho deixou de ser apenas um assassino em série e se transformou, para alguns, em uma resposta distorcida ao caos. Grande parte de seus crimes aconteceu dentro do sistema prisional. Um ambiente que, em tese, deveria conter a violência, mas que muitas vezes a amplifica. Prisões superlotadas, ausência de controle efetivo, hierarquias informais e a banalização da morte criaram o cenário ideal para que ele continuasse agindo. Dentro desse contexto, matar não era apenas possível, era viável. E, em alguns casos, tolerado. Pedrinho assumia seus crimes com naturalidade. Falava sobre eles sem demonstrar arrependimento. Sua postura chocava, mas também alimentava o mito. A imagem de alguém que não negava o que fazia, que não se escondia, que assumia a própria violência como identidade. Isso contribuiu para que ele se tornasse uma figura recorrente na mídia, em entrevistas, reportagens e debates públicos. Cada aparição reforçava sua transformação de criminoso em personagem. Mas por trás do personagem, existia uma realidade brutal. A de um país que falhou em oferecer proteção na infância, falhou em conter a escalada da violência e falhou em impedir que alguém cometesse dezenas de assassinatos ao longo de décadas. Pedrinho Matador não surgiu do nada. Ele foi moldado por um contexto social onde a violência é transmitida como herança. A prisão, que deveria interromper esse ciclo, não conseguiu cumprir esse papel. Ao contrário. Em muitos momentos, funcionou como palco. Como espaço de consolidação da reputação. A lógica da punição perdeu força diante da lógica da sobrevivência e do poder informal. E isso levanta uma questão fundamental. O sistema penal brasileiro é capaz de conter indivíduos extremamente violentos ou apenas administra o caos? Com o passar dos anos, a figura de Pedrinho foi se tornando contraditória. Ao mesmo tempo em que era temido, também era procurado. Entrevistado. Transformado em conteúdo. Sua história passou a circular como algo quase folclórico. E essa transformação é talvez um dos aspectos mais perturbadores do caso.
Porque quando um serial killer se torna símbolo, algo muito profundo está errado. O fim da vida de Pedrinho Matador não trouxe sensação de fechamento. Não houve catarse. Não houve alívio coletivo. Apenas a constatação de que sua história atravessou gerações sem que as causas estruturais fossem resolvidas. Violência, abandono, desigualdade, falhas institucionais. Tudo isso permaneceu. O caso Pedrinho Matador não deve ser analisado apenas como a trajetória de um assassino em série. Ele precisa ser entendido como um espelho distorcido da sociedade brasileira. Um reflexo extremo de um ambiente onde a violência se reproduz, se justifica e, em alguns momentos, é até celebrada. Entender essa história não é legitimar seus atos. É reconhecer que quando alguém se torna símbolo da violência, o problema não está apenas no indivíduo, mas no contexto que permitiu sua existência e permanência. Ignorar isso é correr o risco de repetir o mesmo ciclo, com novos nomes, novas vítimas e o mesmo resultado. Se você já ouviu falar de Pedrinho Matador, se já se perguntou como alguém assim conseguiu agir por tanto tempo, ou se sentiu desconforto ao perceber como a violência pode ser normalizada, compartilhe sua reflexão nos comentários. Sua visão ajuda a ampliar esse debate. E se você quer continuar acompanhando análises profundas sobre crimes que revelam falhas estruturais da nossa sociedade, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque compreender essas histórias é essencial para tentar impedir que elas se repitam.